esse vídeo. Tudo bem com vocês? Comigo já tudo. Tô entrando aqui na minha conta no Roblox. Então, peraí, tava um pouco aí. Então, eu tô pensando em hoje, ó, vou deixar o nome da minha conta aqui. E quem quiser me chamar lá no Roblox, eu tenho uns pets que eu quero dar, um amigo que eu quero dar. E hoje a gente vamos jogar um jogo. Hoje eu não sei que jogo a gente pode jogar, mas eu tive uma ideia de a gente jogar esse jogo daqui, ó. De um vídeo atrás, quando eu tinha um tablet, eu vendi ele sem querer, mas eu comprei esse celular. Aí, o mesmo preço. Aí eu vendi ele. Esse daqui é o novo iPhone. Que eu tô com ele aqui. Gente, é difícil. Não é difícil, é de ruim. No parque, cadê esse celular aqui? Ele tava, às vezes, aí ele não colocou. Aí, quase. Coloquei pra cá. Ah, meu Deus. Aí eu não me dava esse vídeo pro meu tablet e eu deixava já conseguiu. Isso aqui é fácil. Nossa, jogos. Você tá de brincadeira. Ô, gente,
Vai ter um vídeo que vai mostrar meu pau. Um vídeo ele vai ter uma música de violão, essa música. E quem estiver ouvindo já só pra seguir, né? Eu Vídeo.